Bom dia! Este segmento fala de entidades e atributos dentro do assunto de medição. Claramente, para a gente poder medir algo, temos que identificar as entidades que serão observadas e os atributos dessas entidades que serão observadas. Temos que identificar esses atributos de uma forma bastante intuitiva para poder realizar a medição. Em seguida, nós precisamos fazer um mapeamento entre duas coisas. Precisamos fazer um mapeamento entre o que é medido. A palavra que nós usamos para esse conjunto é o sistema de relações empíricas, um nome muito bonito para dizer simplesmente o que nós medimos. E temos que mapear isso para os números que vão representar essas informações. E o mapeamento é do sistema de relações empíricas para uma outra coisa que a gente chama o sistema de relações numéricas. Empírico é medido, numérico é o que a gente vai usar abstratamente para representar esses conceitos. Então, por exemplo, a gente poderia ter o seguinte: você mede uma saída incorreta e você representa isso com o número 6. Você mede uma saída lenta e você representa com o número 4 e assim por diante. Em seguida, você tem que pensar sobre as relações entre essas entidades, o que é melhor, o que significa melhor que, mais barato que e assim por diante. A medição pode ser feita de forma direta ou indireta. Eu vou dar alguns exemplos aqui de uma medição direta, depois a gente vai pensar em medição indireta. Meus exemplos aqui são tomados da área de engenharia de software. Então, a medição direta. Tamanho de código em clock. Clock significa kilolines of code, milhares de linhas de código. Isso é uma medição direta. A duração de um processo de teste. Quanto tempo em horas um processo de teste demora, seria uma medição direta. O número de defeitos descobertos durante os testes é simplesmente um contador direto. O tempo que um programador passa num projeto em meses, por exemplo, também é uma medição direta. Exemplos de medições indiretas. A produtividade de um programador, por exemplo, você não pode medir diretamente. Mas você poderia calcular usando duas outras coisas medidas diretamente, que seria quantas linhas de código são produzidas em quanto tempo. Esforço em mês. Então, divide esses dois valores para calcular a produtividade. Um outro exemplo, a densidade de defeitos no módulo. Você não pode medir a densidade, mas pode calcular simplesmente pegando o número de defeitos e dividindo pelo tamanho do módulo, por exemplo. A eficiência na detecção de defeitos. Você poderia medir da seguinte forma, calcular pegando o número de defeitos detectados dividido pelo número total de defeitos. Aí você teria uma eficiência. Estabilidade de requisitos. Então você podia pegar o número de requisitos iniciais dividido pelo número total de requisitos. Então a estabilidade iria diminuindo à medida em que você vai adicionando novos requisitos. A razão da efetividade dos testes. Você poderia medir isso indiretamente dividindo o número de itens cobertos pelo número total de itens. E um exemplo final, o overhead de defeitos seria o esforço na resolução de defeitos que você gasta dividido pelo esforço total do projeto. Isso seria o overhead que você gasta no seu projeto devido ao tratamento de bugs. Então, todos esses exemplos tratam de medição indireta. Um dos problemas que nós temos na medição de dados, de atributos, é uma questão de definição. Infelizmente, a ciência da computação tem poucas métricas padronizadas. Então, pega uma coisa simples como o número de linhas de código. É impressionante como uma coisa que deveria ser simples, como número de linhas de código, na realidade não é. Por exemplo, a gente vai incluir comandos executáveis apenas? A gente vai incluir declarações ou não vai incluir declarações?
A gente vai incluir diretivas de compilação ou não vamos incluir diretivas de compilação? Comentários, nós incluímos. Comentários que estão em linhas separadas são iguais a comentários que estão que estão na mesma linha de código executável. Banners, por exemplo, são contados ou não são contados? Comentários vazios, linhas em branco, tudo isso é contado ou não é contado? Dependendo da resposta, você vai ter uma forma diferente de medir essa informação, e essas coisas tipicamente não batem entre empresas diferentes ou equipes diferentes de desenvolvimento. A forma de produzir código, por exemplo, isso vai ser contado como? Você só vai contar código que é produzido manualmente, ou você vai contar também coisas geradas com geradores de código, coisas que são convertidas por tradutores automáticos, coisas que são copiadas ou reusadas, cut and paste, que vieram de outros lugares, linhas que você modificou, você programou, mas depois modificou, você conta novamente. Linhas que foram removidas devem ser contadas ou não. Tudo isso complica a nossa definição. E mais um exemplo, a origem. Apenas coisas novas são contabilizadas ou coisas antigas, coisas roubadas de versões anteriores, coisas roubadas de outros produtos, código aberto que você roubou da web, roubou entre aspas, né, que você pegou da web legalmente. Então, tudo isso complica uma medida simples, aparentemente simples, como o número de linhas de código, e isso faz diferença ou não faz diferença? Depende do que você vai fazer. Se você compara duas situações A e B, e o número de linhas de código em A e em B não foi calculado da mesma forma, claro que você terá problemas. Bom, continuando com essa brevíssima introdução a entidades e atributos e a introdução à medição, podemos dizer que a medição é feita com dois objetivos principais. Primeiro, você pode fazer medição para avaliar algo que existe. E você também pode fazer medição para predizer algo que não existe. Você quer predizer o valor de um atributo de algo que ainda não existe. Por exemplo, quanto tempo vai demorar para desenvolver? Isso é uma estimativa. Quero predizer um atributo chamado tempo para desenvolver um sistema, mas eu ainda não fiz o desenvolvimento, eu quero predizer. Isso aqui seria uma forma de medição baseada em modelos de predição. Outro exemplo, qual é o custo total do meu projeto de desenvolvimento? Eu só sei disso realmente no final, mas eu preciso ter previsões ou estimativas desse atributo desde o início. Então, essas questões podem complicar todo o assunto chamado medição. Muito obrigado.